Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Instituto Steve. Nós vamos começar aqui a nossa aula de História do Brasil. Meu nome é professor Rafael Vinhas, sou seu professor que vai te acompanhar até a sua aprovação. Então vamos juntos aprender um pouco mais da história do nosso país, aos senhores e às senhoras que são aí candidatos a sargento de carreira do Exército Brasileiro. Então vamos rumo à aprovação da ESA. Vamos passar então para a nossa primeira questão, de olho na tela. Os movimentos de resistência indígena ao domínio e ao escravismo do colonizador se deu de distintas maneiras, inclusive através do combate propriamente dito. No Nordeste, os indígenas promoveram um conflito de resistência que durou mais de 10 anos e ficou conhecido como Alternativa A, Confederação dos Cariris, Alternativa B, Confederação dos Tamoios, Alternativa C, Confederação do Equador, Alternativa D, a Revolta de Nosso Pai. E a alternativa E, a Revolta dos Mascates. Comigo aqui na tela. Então, vocês, diante dessa questão, o examinador ele quer avaliar o seu conhecimento dessas revoltas que houveram no Brasil, né? Nós sabemos aí que houve algumas questões de guerra no Brasil, mas também houve essas revoltas pontuais no nosso território. Então, de acordo com o que o examinador está pedindo de vocês, qual alternativa que vocês marcariam? De volta na tela novamente. Alternativa A, B, C, D ou E? Um tempo para pensar e prontos para atirar. Então vamos marcar aqui a alternativa alternativa A. Então vamos lá, turma. Então, conforme nós estamos vendo aí, a alternativa que o examinador está pedindo de vocês é a alternativa A, Confederação dos Cariris, tá ok? Então agora anotem uma informação aí no caderno de vocês, tá? Por que a revolta, a Confederação dos Cariris? Tá? Porque Cariri é uma região geográfica ali de Pernambuco, tá ok? É onde essa revolta ocorreu por parte dos indígenas. Os indígenas que lá habitavam são os Quiriri, tá? E não o Cariri. Cariri é o local aonde a confederação ocorreu, tá? Então observem esses detalhes porque o examinador pode fazer um teste com vocês e vocês acabarem por falta de um conhecimento ou de um domínio até mesmo do conteúdo, deixando-se levar por uma informação errada e marcar a assertiva incorreta, tá ok? Então a nossa assertiva aqui no caso é a alternativa A, tá? Confederação dos Cariris, tá? E uma outra informação que vocês devem anotar aí no material de estudo de vocês, tá ok? É que por que ocorreu então essa confederação do Cariri? Tá? Essa confederação ocorreu porque os índios eles eram revoltados, né, com os portugueses que queriam dominar os nativos brasileiros, escravizá-los, como foi dito bem aí no enunciado da questão, tá? Queriam escravizá-los e usá-los como mercadoria. Tá? Então, por toda a região brasileira, não só aí a Confederação do Cariri, havia revoltas indigenistas, tá? Com esse sentido, tá? Com esse objetivo de acabar com a escravidão dos índios, tá ok? Não estamos falando da escravidão dos negros, mas dos índios, tá? E também para que as suas terras elas não fossem dominadas pelos portugueses, tá? Então, em sala, em aula, se vocês quiserem aprofundar mais esse conhecimento, vai ser um prazer para mim estar com vocês e junto, então, nós podermos comentar mais a respeito e aprendermos juntos, tá? Vamos passar, então, a questão de número 2, de olho na tela. O período que decorreu entre 1946 e 1964 é conhecido na história do Brasil como República ou Era Populista. A respeito desse período, é correto afirmar que a política, alternativa A, interna do governo João Goulart, foi marcado pela união de toda a classe política em prol da estabilização do país. Alternativa B, industrial do governo Juscelino Kubitschek, terminou por afetar a economia, levando o país a romper com o Fundo Monetário Internacional. Alternativa C, monetária do governo Jânio Quadros, pautou-se pela desvalorização da moeda, o que levou a declarar a moratória. Alternativa D, externa do governo Eurico Dutra, caracterizou-se por sua independência em relação aos grandes blocos ideológicos vigentes. E a alternativa E, mineral do governo Getúlio Vargas,
buscou a nacionalização de todas as jazidas, ficando o monopólio de exploração para a Companhia Vale do Rio Doce. Tempo para pensar e nós voltamos à resposta. Continue aí de olho na tela, avaliando a assertiva, e então nós passamos a avaliação dela em seguinte. Vamos lá? Prontinho aí, turma? Responderam? Então, volta aqui comigo. Então, veja bem. Então, essa questão aí, ela avalia o quê? A Quarta República. Já ouviram falar a respeito? Já estudaram a respeito? A Quarta República, tá ok? Então, a nossa alternativa nessa questão é a letra B, tá? Vejam bem, a respeito desse período é correto afirmar que a política industrial do governo Juscelino Kubitschek terminou por afetar a economia, levando o país a romper com o Fundo Monetário Internacional. Tá ok? Então aqui vamos só fazer umas anotações. Coloca no caderno de vocês aí, de olho aqui na nossa tela aqui, tá? Escrevam aí que essa Quarta República, também conhecida como República Populista ou República de 46, ok? Ela foi um período democrático de nossa história que se estendeu de 1946 a 1964. Perfeito? Então vamos passar então a nossa próxima questão, a questão de número 3. Então, se vocês estão achando aí, se o professor estiver indo rápido demais, estiver falando rápido demais, pausem a aula, deem aí uma observada na questão para que vocês possam fazer suas anotações. Se nós estivéssemos em sala de aula, vocês levantariam a mão e falar, professor, vai mais devagar aí que eu não estou conseguindo acompanhar o teu raciocínio, tá ok? De olho na tela. Questão de número 3. A monocultura, o latifúndio e a escravidão marcaram o sistema colonial português no Brasil, resultando, 2 pontos. Alternativa A, no desenvolvimento interno da colônia, beneficiada pela ausência de monopólio. Letra B, na formação de uma sociedade civil forte em decorrência da autonomia desfrutada. Letra C, em grande desigualdade social, concentração da propriedade fundiária e dependência econômica. Letra D, em acumulação de renda, que permitiu o desenvolvimento manufatureiro. E a alternativa é, a letra E, no predomínio do trabalho livre, desenvolvimento tecnológico e cultural. Vamos lá, um tempinho para pensar aí com vocês. Qual alternativa que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Ok, turma? Então o gabarito dessa questão é a letra de número C. Tá ok? Então vejamos lá, em grande desigualdade social, concentração da propriedade fundiária e dependência econômica, tá? Então lembrando que o enunciado da questão, a monocultura, o latifúndio e a escravidão marcaram o sistema colonial português no Brasil. Então resultou justamente nessas desigualdades, perfeito? Passamos então à nossa questão de número 4. Vem comigo. A política dos governadores, característica marcante da República Velha, tinha por objetivo, letra A, evitar a fragmentação e o separatismo entre os estados da federação. Letra B, eliminar as oposições e consolidar o poder das oligarquias. Letra C, favorecer as oligarquias nordestinas e urbanas. Letra D, enfrentar com o auxílio dos governadores a oligarquia cafeeira. E letra E, solucionar as questões sociais e combater as fraudes eleitorais. Turma, vem aqui comigo. Vamos só pensar aqui um pouco. Vejamos bem. O enunciado da questão fala que a política dos governadores, ou seja, uma característica marcante da República Velha, ela tinha por qual objetivo? Então, já de cara aí nós podemos já eliminar a assertiva A. Porque fala que evitar a fragmentação e o separatismo entre os estados da federação? Obviamente que não. O estado estava em formação, a ideia deles era consolidar esse estado para que esses senhores, então, eles tivessem muito mais poder de voto, muito mais poder político. Então não havia assim, nenhum interesse de fazer essa separação, mas sim de fortalecer. A letra B, por exemplo, eliminar as oposições e consolidar o poder das oligarquias. Não, o poder das oligarquias eles tinham que ser o mais poderoso possível, né? Não tinha como fazer essa fragmentação. No caso aqui, então, o nosso gabarito seria a letra C, que era favorecer as oligarquias nordestinas e urbanas, né? Então,
assim, sendo bem mais específico, né? As oligarquias nordestinas e urbanas, então, ser nordestino não é urbano? Não. Seria, então, as oligarquias rurais e urbanas. Então, eles tinham que fortalecer essas oligarquias, ok? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. De olho na tela. Questão 5. As províncias onde, durante o Império, 1822 e 1889, ocorreram a balaiada, lembram, né? Da balaiada, vocês devem ter estudado disso. E também a sabinada. Respectivamente foram, letra A, Maranhão e Ceará, onde foi que ocorreu? Maranhão e Ceará. Letra B, Pernambuco e Paraíba. Letra C, Maranhão e Bahia. Letra D, Ceará e Pernambuco. E letra E, Paraíba e Rio de Janeiro. Um tempo para pensar. Na opinião de vocês, qual a letra que corresponde ao gabarito dessa questão? Ok, turma? De olho na tela. Vamos comigo aqui. Então, o nosso gabarito é a letra C, Maranhão e Bahia. Tá ok? Então, se nós aprofundarmos no estudo, nós vamos ver que essas revoltas, tá, elas ocorreram na balaiada a balaiada e a sabinada ocorreram justamente nesses dois estados da federação, tá ok? Maranhão e Bahia. Vamos seguir adiante? Questão de número 6, de olho na tela. A Constituição, promulgada em 1934, durante o governo Getúlio Vargas, estabelecia o que se segue, exceto, observem bem o que o examinador está pedindo, a exceção, tá? Aquilo que não está na Constituição promulgada de 1934, perfeito? Então atentem aí ao que o examinador está pedindo na questão. Letra A, extinção do cargo de vice-presidente da República. Letra B, reforma eleitoral com o voto secreto e o voto feminino. Letra C, representação classista do Poder Judiciário. Letra D, mandato presidencial de 4 anos. E letra E, eleições diretas para o Executivo. Tempo para pensar. Vocês marcariam qual assertiva? Ok, turma? Então aqui comigo, o nosso gabarito é a letra C, representação classista do Poder Judiciário, tá? Então essa é a única exceção da informação que não constava na Constituição de 1934, que foi promulgada durante o governo do presidente Getúlio Vargas, ok? Vamos adiante. De olho na tela, a questão de número 7. É correto afirmar que o presidente Dutra, Olívio Dutra, né? Letra A, legalizou o Partido Comunista Brasileiro? Letra B, rompeu relações com a União Soviética? Letra C, renunciou meses depois de assumir o cargo? Letra D, preferiu suicidar-se a renunciar ao cargo? E letra E, proibiu a importação de produtos estrangeiros. Tempo para pensar. Qual aí os senhores marcariam? Então aqui comigo, voltem aqui, saiam da tela e venham aqui para mim. Então nós marcaríamos aí a letra B. Rompeu relações com a União Soviética. Por quê, professor? Porque ele legalizou o Partido Comunista Brasileiro, ok? Então isso foi o que foi feito. Ele não renunciou meses depois de assumir o cargo, porque ele não renunciou, porque quem renunciou foi Carlos Prestes. É isso mesmo? Tô certo ou tô errado? Aí é você que tem que me dizer, porque na sala de aula a gente consegue ter uma interação maior. E foi ele que cometeu suicídio no governo, Olívio Dutra? Eu acredito que não, né? Eu acho que o presidente da questão anterior, Getúlio Vargas, foi o que cometeu suicídio. Perfeito? Então passamos a nossa questão adiante, a questão de número 8. De olho na tela. Assinale, dentre as preposições abaixo, aquela que relaciona as características descritas ao Estado Novo. Vamos lá. Alternativa A. Estabelecimento de eleições diretas para o presidente da República, abertura da economia aos produtos estrangeiros e redução drástica da inflação. Letra B. Instauração do estado de emergência,
diversificação da produção agrícola e estímulo ao desenvolvimento industrial e uso do populismo para a conquista a simpatia dos trabalhadores. Tá? Faça uma correção aí, para conquistar a simpatia dos trabalhadores, ok? Letra C, abertura política, reforma econômica, conhecida como Plano Cruzado e alto índice de desemprego. Letra D, exercício da presidência da República por militares, período de desenvolvimento conhecido como Milagre Brasileiro e estabelecimento do bipartidarismo. E letra E, separação entre igreja e Estado, fim da política do café com leite, implementação da reforma financeira conhecida como encilhamento. Tempo para pensar e para marcar aí a resposta que vocês julgarem correta. Ok, turma? Então o gabarito dessa questão é o gabarito de letra B, instauração do estado de emergência, diversificação da produção agrícola e estímulo ao desenvolvimento industrial e uso do populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Então havia uma necessidade, turma, de uma aproximação do Estado com os seus liderados, né? Nesse caso, os trabalhadores, né? Porque desde aquela época já havia uma certa movimentação, já havia uma certa integração entre os trabalhadores, reivindicando os seus direitos, reivindicando melhoras, tá? Então o governo ele precisava dialogar com essas pessoas, tá bom? Então vamos para a nossa questão, segue na tela. Número 9. Sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado durante o governo do presidente. Qual o presidente que colocou esse plano em ação, turma? O Plano Real que nós temos aí até hoje. Vamos lá. Letra A, Itamar Franco. Letra B, Fernando Henrique Cardoso. Letra C, José Sarney. Letra D, Michel Temer. E letra E, Jair Messias Bolsonaro. Tempo para pensar. Qual vocês marcariam? Ok? Eu tenho certeza que todo mundo marcou a letra A. Comigo aqui na tela, Itamar Franco. Então, o Plano Real ele foi lançado pela equipe do presidente e do ministro da Fazenda naquela época, era o Fernando Henrique Cardoso. Então, quem marcou Fernando Henrique Cardoso aí, achando que foi ele que fez o lançamento do Plano Real, tá? Ele não era o presidente na época, mas ele era o ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, ok? Seguimos adiante, de olho na tela. Questão de número 10. Durante os séculos 16 e 17, no Brasil, ocorreram diversas rebeliões que refletiam a divergência de interesses entre colônia e metrópole. Dentre essas revoltas, pode-se destacar respectivamente com seu objetivo. Letra A, Conjuração Baiana, movimento da elite baiana que, embora identificada com os ideais da Revolução Francesa, não trazia em seu programa de revolução o fim da escravidão. Letra B, Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão, que devido à insatisfação com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, propunha a abolição do monopólio desta companhia. Letra C, Conjuração Carioca, organizada por escravos libertos que buscavam melhores condições de trabalho nas casas da aristocracia fluminense. Letra D, Inconfidência Mineira, que objetivava a abolição da escravidão, pois desejava a ampliação do mercado interno com uma mudança nas relações de trabalho na região. E por fim, a letra E, Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco, um conflito de interesse entre senhores de engenho de Olinda e senhores de engenho do Recife que disputavam o mercado consumidor de cana-de-açúcar. Ok, turma? De acordo com o que foi pedido aí pelo seu examinador, pensem um pouco e me digam aí qual assertiva que você marcaria. Letra A, B, C, D ou E? Muito bem. Então, eu tenho certeza que todos marcaram a letra B, Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão, que devido à insatisfação com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, propunha a abolição do monopólio desta companhia, tá ok? Então, turma, esse é um exercício rápido e prático, tá? Para que vocês possam treinar a mente de vocês, tá ok? Um lembrete aqui, só sabe fazer prova, só passa em prova quem faz prova,
Tá ok? Então, se vocês têm um objetivo, vocês precisam trabalhar em cima desse ideal e buscá-lo. Nada na vida é por acaso, tá? Nada na vida, se você não tiver metas e objetivos, você não consegue alcançar. Então, se vocês querem ser sargentos do Exército Brasileiro, sargentos de carreira, entrar para a Escola de Sargento das Armas, a ESA, tá? Que é uma das instituições de muito respeito e credibilidade no nosso país, tá? Que compõe ali a estrutura do Exército Brasileiro. Então, vocês precisam se dedicar, vocês precisam conhecer a história do seu país, a história da sua nação e fazer, então, uma boa prova. Tá ok? Então, nós do Instituto Steve estamos aqui com vocês, rumos à aprovação, tá? Para que vocês possam se tornarem sargentos do Exército Brasileiro, e para nós a alegria é muito grande poder participar da construção dessa história, tá ok? Meu nome é professor Rafael Vinhas, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, forte abraço!